Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos com uma convidada, que o nome dela é Daniela Costa. Mas primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Nós estamos com a Farmácia do Trabalhador. Isso mesmo, gente, a Farmácia do Trabalhador tem mais de 10 anos no mercado goiano, mais de 3 unidades para melhor te atender. Na tela está o QR Code deles, entre na página deles no Instagram. E lá vai estar o link do WhatsApp com uma farmacêutica pronta para te atender, um atendimento personalizado, tirar suas dúvidas de receitas, de medicamentos. Farmácia do Trabalhador. O preço que cabe dentro do seu bolso. Você que é pai e mãe de família. E estamos também com a Ótica Vida. Isso mesmo, a Ótica Vida, gente. A Ótica Vida, o grande diferencial dela é que monta os seus óculos em 5 minutos. Isso mesmo, é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste e está crescendo por todo o Brasil através de franquias. Vá até uma Ótica Vida, consulte as condições para o seu óculos ficar pronto em 5 minutos e aproveite o melhor preço do mercado. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E Digital Rec, gente, se você tem ali um podcast, uma música, que quer um estúdio que vai te atender à altura, Digital Rec. Isso, entre na página deles no Instagram, marque um horário para você conhecer profissionais de altíssimo nível, equipamentos de melhor qualidade do mercado, Digital Rec. Entre lá, marque um horário e venha conhecer. Chame a vinheta! Daniela, Oi, seja bem-vinda. Nada. Que bom que deu certo de você vir, de você aparecer, né? No final dá tudo certo. Gente, ó, é empreendedora, cantora, compositora. Vamos entender, vamos conhecer um pouquinho, né? Mas antes de começar, assim, você falar algumas coisas, uma pergunta. Você é natural do estado mesmo de Goiás, Goiânia? Não, eu sou mineira. Mineira? Sou de uma cidade chamada São Gonçalo do Rio Baixo, uma cidade a 80 km mais ou menos de BH, assim, sabe? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem como referência Belo Horizonte ali. Porque minha cidade é uma cidade menor, né? Uhum. É uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu sou de lá e tem mais ou menos um ano e pouquinho que eu tô morando aqui em Goiânia. E aqui em Goiânia. Veio por causa da carreira, Por causa né? da carreira. Isso. Mas quanto tempo tem, assim, que você começou, assim, no mundo da música e falou, é isso que eu quero pra mim? Tem quantos? Júnior, eu acho que a música me escolheu, assim, de fato, sabe? Eu não tenho na minha família ninguém que estava no mundo, ou que... Porque às vezes acontece muito isso, né? De seguir, né? Outros familiares, pai, mãe. Eu comecei através de incentivo, né? Na escola, de alguns colegas que estudavam comigo, falavam da minha voz. Falavam, você tem uma voz bacana, por que você não tenta? Aí eu participei de um festival na Escola Desembargador, que é uma escola lá da minha cidade. Ganhei esse festival e a partir daí abriram várias portas. Abriram-se várias portas, sabe? Lá fizeram um concurso dentro da escola. Isso, é um concurso, um festival de inglês que tinha. Aí dentro desse festival... Esse festival, ele até hoje, ele existe. Lá na sua cidade. Inclusive eu fui jurada muitos anos, assim... Porque acabei sendo referência mesmo, né? Eu participei de um dos primeiros festivais. E, através desse festival, veio o convite para cantar em banda, para trabalhar em rádio. E quanto tempo faz? Você tinha que idade? Nossa Senhora, né? Você sempre vem com essa questão de idade, né? Não, mas assim, você lembra assim, a idade? Lembro, isso quando eu você era subiu o quê? lá no palco? Mira. Quando eu cantei a primeira vez no festival de inglês, eu acho que eu tinha uns 13 anos. 13 anos. E vou desafiar ainda mais. Você lembra qual foi a música que você cantou lá? Aí o Survive. Canta um pouquinho pra nós. Nossa, será que eu vou lembrar, gente? Vai, pelo menos um pouquinho. On I go, and I don't know, he's still on now, and I can't anymore. Meu filho, você me pegou agora, porque quantos anos eu não canto essa música? Pois mas desse jeito aí... Sem inglês fluente, sem nada. Mas surgiram muito convite de você cantar em casamento, essas coisas, porque... Então, eu fiz... No início. O que acontece? Eu não cheguei a cantar. Muitos cantores vêm da questão do coral, né? Eu cantei lá no coral. É o estilo, a pegada sua, né? Sim. Aquele gospel americano, que não, é eu fui cantar axé. Axé. Fui cantar Ivete, eu cantava muito Ivete. Naquela época, naquela época. Eu acabei indo para uma banda em que tinham vários estilos, e na época o sertanejo ainda não era. Isso lá em Minas ainda.
É na minha cidade. O sertanejo ainda não era esse boom. O empoderamento das mulheres no sertanejo aconteceu não tem muito tempo, sim. né? Na época, eu tenho como referência musical a Ivete desde muito novinha. Hoje eu não canto muito Ivete porque eu acabei mudando meu estilo, por questões de mercado, por questões de lógica mesmo, né? Canto, assim, às vezes em zoeira. Aqui em Goiânia, o sertanejo é muito forte. Muito forte. Às vezes, quando a gente tenta levar para outro estilo, eu percebo que não é bem aceito assim, sabe? O pessoal ainda tem uma certa resistência, dependendo do lugar que você esteja. Mas eu fui para cantar axé nessa banda e tinha uma outra moça que cantava calypso na época. Que era fortíssimo. Forte, né? Já é uma referência pra gente, né? E eu cantava Ivete, cantava as músicas da Ivete. Qual era que você mais gostava de cantar? Uma que eu amava é Quando você passa, eu sinto seu cheiro. Aguça meu faro e dispara em sua caça. Ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar. Percutindo, paro de pensar. Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá. E aí você ficou quanto tempo lá nessa banda? Nossa, eu fiquei nessa banda, eu acho que uns 7 anos, por aí. Que eu dividi ali o meu tempo, né? Rádio, banda, que foi mais ou menos na mesma época. É isso mesmo. A banda eu ainda fiquei menos. Eu acho que a banda foi mais ou menos uns 6 anos, porque eu participei de todas as formações, porque era uma banda grande, então saía e entrava gente o tempo todo. Olha só, tempo atrás, você é a terceira cantora. E vai vir mais por aqui, né? Sim. E o pessoal falou, poxa, mas o seu podcast é business, porque música é negócio, gente. E o pessoal vem para Goiânia para tentar empreender na carreira musical. Sim. Quando que você disse que é um ano e meio, mais ou menos, um ano que você tem em Goiânia. Sim. E aí você já mudou totalmente, saiu do axé e passou pro sertanejo. Sim. Eu já tinha migrado lá, né? Lá pro sertanejo. Porque quando eu comecei a fazer barzinho lá, o mercado o sertanejo já estava um boom. Não tinha como. Lá, por exemplo, o sertanejo não é tão forte como aqui. Eu percebo que muitas duplas e muitos cantores que fazem sucesso aqui ainda não chegam lá. Não chega aí. Por exemplo, o Rodolfo. O Rodolfo, na época eu fui conhecer o Rodolfo no BBB. Aqui o pessoal já conhecia. Já conhecia, tinha muito. Tem vários artistas que aqui são referência e que lá ainda não chegou, ainda não, né? Porque, de fato, então, é normal, né? Aqui em Goiânia, então, acho que a gente já sabe tudo, mas pra música sertaneja... É um polo. E você não tem noção como que depois da morte da Marília... Outro dia mesmo a gente estava numa roda, né, pra quem não sabe, é uma roda de composição que a gente reúne vários compositores para fazer uma música. Que bacana. Então, tipo assim, a gente reúne 4, 5 compositores para poder trocar uma ideia ali e sair a música. Aí tava eu de Minas, um cara de Mato Grosso, a Bruninha, que é daqui, mas não, eu acho que ela é do interior, ela tá aqui em Goiânia agora, o Pablo, que é de São Paulo, e o Ariel da Bahia. A gente fez até essa música vai sair num DVD agora, dia 26, de uma cantora. E a gente estava falando sobre isso. Como que depois da morte da Marília incentivou para que as pessoas viessem para cá, para poder tentar e fazer e seguir um pouco esse caminho também, né? Então, assim, eu tenho 1 ano que eu tô aqui, aí às vezes eu tô do lado, quanto tempo você tá aqui? Tem 9 meses, tem 1 ano, tem 1 mês. Então, assim, teve a pandemia também que deu uma freada, né? Então, todo mundo aproveitou nesse 1 ano atrás, desse tempo pra cá, pra poder vir e tentar a carreira, né? E no meio feminino, dentro do sertanejo, a gente pega lá desde Maiara e Maraísa, né? Simone e Simaria, né? Que agora se separaram, aí veio a Marília Mendonça. Sim. Lá atrás já começou com a Paula Fernandes, que ficou Fernandes, um tempo né? aí em sessão sozinha, né? Aí começou a surgir. Mas hoje você, quando tá cantando, né? Boate, barzinho, shows... Qual música que o pessoal pede assim pra você? Aqui em Goiânia é diferente, porque o modão, as músicas mais velhas, ganha. Mas mais do que, por exemplo, Marília, por exemplo, não? Hoje é assim. Porque a Marília, ela não só por causa da morte dela, mas ela realmente chegou arrebentando a porta com tudo. Ela, se você pegar para ver as letras da Marília, assim, é de uma coragem, né? Que é o que a gente está está fazendo agora, né? Você disse que é compositora. Sim. E a Marília tinha essa questão também da composição ali, muito forte. E começou como compositor. Sim. Qual que é o grande desafio do compositor? Você que tá aí, que compõe também,
Da onde vem essa inspiração para compor? Então, eu até falo, né? Porque quando eu vou compor com homem, às vezes é uma certa dificuldade. Tem até dois compositores que eu amo compor com eles, porque eles têm essa sensibilidade. Porque eu gosto de compor, por exemplo, muita coisa que eu passei, que eu sei que muitas mulheres ou que algumas pessoas ao meu redor passaram e que eu sei que aquela música ela vai acionar um gatilho de alguma forma. Eu gosto. E eu gosto sempre de pegar um tema polêmico, alguma coisa que vai, de uma certa forma, fazer a pessoa repensar aquilo ali. Nossa, será que realmente... Nossa, não vale a pena? Né? Igual, por exemplo, essa música mesmo, Sofrendo por um Feio. Eu trabalho hoje num salão de beleza, porque a minha história ela é muito extensa. Uhum. Eu trabalho hoje num salão de beleza, porque eu sou funcionária pública lá em Minas. Uhum. Mas, financeiramente, eu preciso me manter aqui. E Sim. A música, ela não vai me dar isso, né? Então, eu trabalho durante o dia e à noite eu vou fazer os meus corres. Então, eu ouvi um dia de uma cliente. A cliente estava indignada, e, tipo assim, chegou tremendo e falando assim, nossa, velho, eu ainda sofrendo por um homem feio, que se fosse por um homem bonito. E, tipo assim, e o cara realmente pisava muito na bola com ela. E, velho, e às vezes isso é cômico, né? É bonito. Uhum. Quando a gente tá numa roda só de mulheres, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Nossa, fulano. E, na verdade, a feiura, ela vai muito além. Muito não é só sobre o físico, né? E essa música que você fez, é uma Sim, aí a gente fez. Levei esse tema, composição minha, mais de 4 compositores. Canta um pouquinho dela aí. Eu sou curioso. Eu acho que eu já vi essa letra. Pois é. Eu acredito que tá no meu feed lá. Essa música, ela vai entrar no DVD agora, dia 26, de uma cantora também super empoderada, Ali Almeida. Ela se identificou com a música e ela vai gravar, né? E a música fala assim: como é que pode uma mulher foda carregar uma relação nas costas por alguém que só te deixa de escanteio? Para de sofrer por homem feio, para de sofrer. Como é que pode uma mulher foda carregar uma relação nas costas por alguém que só te deixa de escanteio? Para de sofrer por homem feio, para de sofrer por homem feio. Oh, então saiu, essa inspiração saiu de dentro de um salão. Exato, de dentro de um salão. E a feiura que a gente fala nessa música é do fato de tem muita mulher realmente foda, quando a gente fala assim, mulherão mesmo, e se submetendo a relações assim, que você fala assim, eu já me submeti a relações assim. É isso que eu ia até te perguntar, que né? eu vi no seu feed, vídeo, onde você participou de outros podcasts, sim. E aí você falava que já passou por uma certa situação. Sim. Ele me fez uma pergunta muito específica sobre uma música, né? Uhum. E eu falei com ele que aquela música, ela tinha sido inspiração do que eu tinha vivido, de fato, né? E eu passei por uma relação abusiva. Graças a Deus, eu acredito que, assim, foi a primeira, e eu falo que foi a primeira e a última, né? E quando a gente fala de relação abusiva, é muito extenso. E, Dani, homem também passa, homem também... Sim, mas ainda existe essa questão do machismo muito entranhado, sabe? Tá enraizado em mim, que é mulher... nos homens, nas criações. Às vezes você pega, por exemplo, pessoas que às vezes você admira e que a pessoa às vezes faz um comentário assim, você fala assim, meu Deus, não é possível. Isso não é só o machismo, isso é racismo, que é uma pauta também que eu defendo muito, que eu acho que precisa falar sobre isso, essas causas a gente precisa carregar. Eu, no mundo sertanejo, eu sempre falo que me incomoda muito não ver uma mulher negra cantando sertanejo entre as grandes. Sim. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo assim, Dani, você viu o DVD do Daniel? E o Daniel, ele foi de uma sensibilidade tão grande com relação... Eu já mudei totalmente aqui, né? Depois eu volto lá, tá? Eu fui, daqui a pouquinho eu volto, você já percebeu que eu vou e volto. Ele, na abertura do DVD dele, ele coloca uma foto do João Paulo, que nós sabemos que foi a dupla dele, né? E foi a minha primeira referência dentro do sertanejo, um homem negro cantando sertanejo. E uma figura grande, né? E eu achei o DVD dele de uma sensibilidade. Eu ainda não tive tempo ainda de ver tudo. Completo, né? Mas eu tô vendo os cortes, eu vi a abertura. E eu acho tão assim... Eu acompanho muito a carreira do Daniel. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã. Eu gosto dele na conduta como artista e como ser humano. Eu acho que é bacana, né?
alinhada. E ele fazer essa homenagem, trazer a filha dele para cantar, sabe? Foi de uma generosidade que eu não sei se outro artista faria. Entendeu? Mais que justa a homenagem, eu acho que ele não fez mais que obrigação, porque o cara também faz parte do projeto e da história, né? Mas, por exemplo, quando eu falo sobre essas causas, sobre as causas, por exemplo, do feminismo, com relação ao machismo, com relação ao racismo que existe, e no meio sertanejo a gente vê, porque a gente vem de uma outra linhagem. Né? E é mais fácil você ver uma negra hoje, uma mulher sendo representada no pagode. No pagode, no funk, que é culturalmente falando, é normal, né? No funk. Mas a gente precisa chegar. Eu acho que a gente precisa, sabe? Você falou um pouco aí, antes, assim, da gente adentrar um pouco mais nesse assunto, sobre você conseguir sair desse relacionamento abusivo, né? Que até gerou música para você. Mas e por que tem muitas pessoas, você que passou isso, não é fácil, né? Muitas mulheres ainda, eu conheço gente mais ainda que passa por essa situação. E tem muita gente que não consegue sair. E isso que eu vou te falar, assim, a gente não é psicólogo nem nada, mas você passou por essa situação. Sim. O que te deu força para você sair de um relacionamento assim? No meu caso, eu acredito que eu atrelo muito o fato da minha fé, assim, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé e, de fato, eu não tinha conhecimento mesmo da seriedade do que era o que eu estava vivendo. Não tinha. E eu apelei, de fato, para minha fé, porque aquilo me doía, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia viver sem. Você que passou por isso, sabe? Você pode me falar se isso acontece mesmo. Porque a pessoa que está, né, o seu companheiro ali, que é para ser uma pessoa te encorajar, te motivar, quando há esse tipo de relacionamento, pelo contrário, né? Ele faz você achar que é a pior pessoa do mundo, que você não vai conseguir nada, que você não vai... E aí eu acho que com isso, eu tô falando de fora, quem passa, igual você passou, deve ter outra visão. A pessoa fica com medo, às vezes, de sair e falar, realmente eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser alguém, eu não vou conseguir vencer, eu sou isso tudo mesmo. Mexe com Júnior, isso mesmo. sim, e eu acho que a chave, ela tá dentro da gente. Relacionamento é para agregar. Ninguém tem obrigação nenhuma de te impulsionar a nada. Você não pode pegar uma responsabilidade que é sua e terceirizar. A partir do momento que você coloca essa responsabilidade na mão do outro, você está colocando a sua vida realmente assim, a ser direcionada para o fracasso mesmo, assim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que escolher bem. A gente pode escolher, a gente tem que sinalizar para muitas coisas, que às vezes a gente não sinaliza, porque as coisas elas só se acentuam. Acontecer. Às vezes, por exemplo, eu tô me relacionando, por exemplo, com você. Aí eu vejo, às vezes, um defeitinho aquele ali. Eu tô falando que ninguém é perfeito, não. Mas aquilo vai acentuar. Começa por exatamente. Igual, por exemplo, um cara que grita com a mãe, velho, esquece. Você acha que o cara mesmo, que ele grita com a mãe dele, ele vai te respeitar? Não vai. Sim, com a mãe, que é o não vai, maior, porque ele pode olhar dentro nós, dos seus olhos e falar, eu te amo, mas ele não vai, porque isso é muito maior. Então, existe uma permissão da gente também, porque no fundo, você tem consciência que você está sendo abusada, mas você está permitindo. Mas a pessoa chega para você, eu vou mudar. Exato, eu vou mudar. exato. E eu acredito que as mulheres ficam nessa sim, experiência. Porque existe o sentimento ali, né? Existe um sentimento que a gente não tira, não sei de onde que a gente tira. Eu já ia até falar palavrão aqui, que a gente tira. A gente não sei de onde que a gente tira. Porque não é fácil sair, eu não julgo. Hoje, quando eu ouço com muito carinho, com muito cuidado daquele lugar, porque é pior quando você é julgada. Eu falo porque quando eu estava dentro, às vezes as pessoas chegaram e falavam assim pra mim, pessoas que me amavam. Dani, não é possível, você... Teve um dia que eu ouvi um comentário que me doeu tanto. Porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu comecei a trabalhar muito nova, sempre fui uma pessoa muito positiva, muito batalhadora, sempre corria atrás das minhas coisas. E de fato era assim, relacionamento assim, cara, não me traiu? Tchau. Não sei o quê. Não permito isso, não sei o quê. Então eu via às vezes minhas primas, amigas passando por coisas e eu sempre ia com o melhor conselho. Olha, não. Quando eu vi, eu tava dentro do olho do furacão. Aí um dia eu ouvi uma pessoa vindo pra conversar comigo assim, nossa, Dani, mas você... Assim, eu nunca imaginava, eu imaginava qualquer pessoa passando por isso. Mas você não.
Porque eu passei por isso. Mas eu passei por isso quando eu não tinha maturidade nenhuma. Hoje, você, que já passou por tanta coisa... Gente, eu lembro que nesse dia isso me doeu num lugar. Porque eu percebi que, de fato, eu estava mesmo emaranhada numa situação ali que... Meu Deus, como que eu faço para sair daqui? E eu lembro que, assim, eu passei por vários tipos de abuso, porque é escala, né? Uhum. E é assim, gritou hoje... Amanhã já empurra. Gritou hoje, você desculpou? Amanhã vai gritar de novo. Você nunca mais faz isso comigo. Você tá ouvindo que você nunca mais vai fazer isso comigo? Mas eu perdoo. Amanhã ele grita de novo. Aí amanhã ele manda um palavrão. Amanhã ele manda um palavrão na frente de outra pessoa. Aí você tá na mesa cheia de gente, você vai falar uma coisa, a pessoa, ela... Sabe aquele... que a pessoa não consegue controlar, ela não consegue ser o que ela não é o tempo todo. Aí depois, quando você vê a pessoa já tá te agredindo por palavras... E quando você vê, o último é a questão da agressão física. Agressão física. E acontece muito. Acontece demais. E assim, muito. E assim, eu já sempre vi... Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Acho que agora com a internet, com Exato. as mulheres redes vão, sociais, elas falam. filma. Hoje em dia é câmera, é celular. Em todos os lugares. Existem realmente homens que acham que, de fato, a mulher é um objeto. Mas e né? Você falou algo no início, né? Onde que entrou nisso? Questão da permissão. Permissão, exato. Você se permite. Né? Então, assim, a partir do momento... E uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a gente é preparado em várias áreas da vida. A gente é preparado. A gente vai para a escola, a gente tal. Só que para a parte sentimental, quando se trata de sentimento, a maioria das pessoas são frágeis. Porque não se prepara, por exemplo. A gente sempre fala, você dá conselho para os outros, ótimo. Exato. A hora que você viu que está dentro do olho do furacão, você viu o jeito que é a situação. Sim. E qual foi a música que você tirou? Bebida Bem Paga. Como é que é? Canta essa música, ela, de fato, essa música ela é uma piada. Né? Porque, de fato, a pessoa tem um nível de falta de caráter tão grande de ter coragem realmente. Na verdade, eu acabei pagando mesmo bebida para ele ficar com outra pessoa, num texto geral, né? E uma dúvida que muita gente tem, tá, gente? Ele pagou a bebida depois, né? Mas, de fato, no dia do encontro, fui eu que paguei por causa de uma mentira, enfim. E essa música, ela realmente ela é uma piada. Todo mundo, a minha cidade tem 10 mil habitantes. Então, você pensa, uma pessoa que é conhecida, igual, por exemplo, lá na minha cidade, todo mundo conhece todo mundo, né? E essa história, na época, demorou, na verdade, um tempo para me falar sobre isso. Porque, de fato, dói muito isso, sabe? Uma mulher sendo desrespeitada e é muito triste, é muito ruim. E quando você entende o seu lugar, porque foi assim, um abismo, e você entender, até você entender os níveis de abuso que você permitiu, não é brinquedo não. Não é brinquedo não, meu amigo. Você entra dentro de um poço que você tem que cavar ele para cima sozinho. Sozinho. Então, na época, eu escrevi essa música, mas eu fui lançar essa música aqui em Goiânia, quando eu já estava bem. Eu já estava bem para falar sobre isso, mas, de fato, viver isso, você entender, você depositar, é aquilo que eu falei com você. Você não pode pegar a chave da sua vida e depositar na mão de outra pessoa. Você não tem que confiar cegamente em ninguém. Eu acho que relacionamento, ele é uma troca mútua. Você vai entender quando você, por exemplo, a gente se relaciona, você vai entender com quem você tá se relacionando, você entende que você precisa me respeitar e eu tenho que te respeitar. A partir do momento que esses limites eles vão sendo invadidos, não é relação mais. Aí você vai permitindo, você vai permitindo. Isso não aconteceu por acaso. Eu permiti também. Entendeu? Então, no dia que eu vi isso no telefone dessa pessoa, eu falei, eu não tô acreditando nisso, gente. E desse dia que eu vi a mensagem, ainda foi um abismo enorme, porque até eu entender, eu ainda gostava, eu ainda corria o risco de voltar, eu ainda pensava na possibilidade de voltar, né? Ele chegou a me procurar, depois ele começou a se relacionar, eu sofri com isso também, porque na época eu ainda tinha sentimento, que é o coração, eu falo que é enganoso demais, né? Mas, de fato, é um aprendizado mesmo, sabe? Essa minha história, ela serviu
para adequar na realidade de muitas mulheres. E eu consegui isso. E o que me deixou muito feliz com essa música foi que muita gente foi no meu direct, muita gente mandou, Dani, essa música me tocou num ponto. Dani, que bacana. Dani, que bom você conseguir falar sobre isso numa música. Eu conhecia você nessa época. Que bom que você realmente... Às vezes os comentários da música, né? Porque na música fala, né? Que bebida bem paga. Foram 4 garrafas. Marcou na minha conta porque não dá conta, é só foda e mais nada. Me livrei do embuste. Sai fora desse cara. Sei você não tem culpa, ele foi livramento. Amigo, obrigada. Essa música, na verdade, é um diálogo meu com a outra pessoa, né? Que ele já estava se relacionando na época. E que, de fato, na época, eu não entendia que era um livramento, né? E essa música, eu tive a delicadeza de fazer ela sem, de maneira alguma, ofender uma outra mulher. Então, assim, eu queria falar da história, mas eu queria deixar bem claro ali que eu estava contando a história minha com ele. Que não tinha nada a ver com terceiros. E você falando aí, assim, a gente percebe que a maioria das músicas sertanejas geralmente tem esse incentivo maior, né? É de uma coisa que aconteceu com quem está compondo, né? Sim. Já sai fatos reais ali dentro de uma canção. Sim, uma história que certeza. Aconteceu às vezes com alguém. Agora, você falando da sua própria história, sim, né? E sim. a gente fala, suas letras são muito boas. Tem algum artista assim que tá muito em evidência, que já gravou uma música sua, não? Não, ainda não. Nós estamos encaminhando, né? Estamos caminhando aí. Não, vale eu tive alguns artistas aqui de Goiânia que já gravou algumas músicas minhas, né? Com parceiros. Quem, por exemplo? Mas tem o Ricardo e Gilmar. Tem agora o GH Eduardo, que ainda não lançou, mas já... Qual a música sua? Música Qual minha. Que é a sua? A dele é Pingando na Tela, se eu não me engano, porque é música demais, gente, embaralhar. Pingando na Tela. Sua também? Minha também, minha e de parceiros. Foi uma das primeiras composições que eu fiz aqui em Goiânia. Tem essa, Sofrendo por um Fake, uma música assim que, de fato, é uma música... Essa vai sair no DVD Ela vai sair agora, um DVD da Lia, agora. mas ela já tá lá no meu Instagram, tanto que muita gente já sabe cantar ela, porque eu... Para a pessoa que está nos vendo agora, deixa aí o seu @, seu Instagram. Daniela Costa Oficial Z, gente, me segue lá. Tem muita coisa bacana lá e vem muita novidade também, viu? Canta essa aí do PH aí. Do GH Eduardo. GH. Deixa eu só pegar a colinha aqui, pode? Porque tem tanto, tem mais de um ano, eu não canto a música. Enquanto você pega a cola aí, vamos aproveitar e vamos falar dos nossos parceiros. Sim, pode falar. Enquanto ela vê ali, gente, nós estamos com a Farmácia do Trabalhador. A Farmácia do Trabalhador, ela tem mais de 3 unidades em Goiânia, mais de 10 anos de mercado. Entre no Instagram deles, tem um QR Code aí na tela, vai dar o Instagram e lá tem um link que vai dar direto na página do WhatsApp, onde tem uma pessoa própria lá para fazer aquele atendimento personalizado. Uma farmacêutica para tirar as dúvidas da sua receita e dos seus medicamentos. E a Ótica Vida, você que não está enxergando muito bem nem para longe, nem para perto, para dirigir já está ruim, para olhar o celular, o grupo da família, vá no oftalmologista e procure a Ótica Vida. A Ótica Vida, gente, é o melhor preço do mercado, o maior grupo de ótica do Centro-Oeste, chegando em todo o Brasil, virou franquia. Você que interessa, procure saber como você se torna um franqueado. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E estamos com a Digital Rec. Isso mesmo, Digital Rec, gente. Um dos melhores estudos de Goiânia e do Brasil. Venha conhecer, se você que tem um projeto, uma música, um podcast, uma aula online, Digital Rec. Entre lá no Instagram, marque um horário e venha conhecer. Daniela Costa, com sua A. música. Deixa eu só explicar pro pessoal aqui, Fala, porque o que explica aí. acontece? A gente faz muita música, né? Não, é normal. normal. Chega a ser por mês aí, o quê? No mínimo 20 músicas, 30 músicas. Essa música foi uma das primeiras músicas que eu fiz. Eu não tenho o hábito de cantar. Essa música é minha, da Azeline de Paula. Não, mas você precisa explicar. Não. O povo que vê o os... Mac, da Marisol. Você que é cantora aí sabe, nos shows de cantor grande fica passando a letra, gente. Vocês acham que é retorno, né? Não tem jeito. Como é que é o nome daquilo? Você que é cantora? Eu não sei. Mas fica Ai, meu Deus, fica passando a letra e o pessoal que tá vendo acha que é um retorno, uma caixa de retorno. Mas não, é uma TV com as letras. Como é que é a produção? Teleprompter. Isso aí. Aí o povo acha. Então, se até os... Sim, não tem jeito. E assim, é muita música, letra, né? Essa música é minha, da Azeline de Paula, do Mac, da Marisol Almeida, da Patrícia Plunes e do Pablo Freire.
que são, essa música tem 5 compositores, que não tem uma regra, né? Então, geralmente, e essa música deve ser lançada agora, nesse mês. Eu vou cantar um pedacinho dela, do refrão, tá? Ô, Daniela, depois que você estourar, virar famosa, já tá, né? Essas músicas aí, vai voltar aqui. Ai, amém, amém. E quando você se tocar, meu telefone vai tocar. Pode ser tarde demais e cair em chamada de espera. Cê querendo falar comigo, eu falando com ela. E quando você se tocar, meu telefone vai tocar. Pode ser tarde demais e cair em chamada de espera. Cê querendo falar comigo, eu falando com ela. Seu arrependimento vai pingar na tela. Deixa eu te falar, essa roda de compositores que faz, né? Eu Sim. já ouvi falar. Sim. Geralmente vai algum cantor, né? Vai, né? Que vocês apresentam pros cantores. A maioria dos compositores são cantores também, né? São cantores. Nessa roda aqui mesmo, olha, o Mac, ele é MC. Uhum. A Marisol, ela é cantora também, baiana também, e compositora. Só a Asile, que não é cantora, e o Pablo. E a Patrícia. Porque existem, né, as pessoas que só compõem e as pessoas que cantam. Então, hoje, o que está acontecendo? Os cantores todos estão compondo. Então, sempre tem, né? Literalmente vivendo da música. É, né? sim, porque pra gente fazer a música, a melodia também, tem que ter, né? A gente tem que ter um certo Você conhecimento toca algum também. instrumento ou não? Então, não assim, o suficiente. Arranha ali, Não, né? não o suficiente. Violão. Eu preciso de me dedicar mais, mas eu decidi me dedicar mais à composição. Hoje tem ao pessoas, canto. assim, eu acho que hoje já tem pessoas que dedicam só para o instrumento, Sim. né? Igual o músico mesmo, Sim. o cara do violão ali, Sim. Lá em Minas, eu fazia uma agenda de show de mais ou menos uns 6 shows por semana. E eu sempre trabalhei, né? Trabalho em horário comercial, porque eu sou funcionária pública lá. Então, pensa, quando que eu ia ter vida? Porque eu tenho uma filha, né? O instrumento, ele é dedicação. Não tem o que fazer. Não, e pra você? Então, eu prefiro que alguém me acompanhe. Alguém que, de fato, né... Gasta sua energia no que você é boa. Exato, canta bem, compõe bem. Isso. Então, né? assim, tem muito disso também, né? E você já tem uns... Quando vai fazer show aqui, por exemplo, você já tem os freelances, né? A gente fala freelance. Sim, que você sempre... e é bom que a gente vai chegando no lugar igual, por exemplo, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Hoje eu já conheço. Então, assim, eu fiz alguns shows aqui, né? Não tô centralizada nisso, mas fiz alguns shows. Fui em alguns programas de televisão para cantar, né? Coisa boa. Então, assim, eu já tenho uma rede de apoio. São essas pessoas que a gente conhece em roda, que a gente conhece em gravação de DVD. Mesmo que eu não tenha moda, eu faço questão de ir, às vezes, para conhecer, para fazer network, porque é isso, né? A música é isso. Você tá no meio ali. Tem jeito. E, assim, você compõe muito bem. Você lembra a sua primeira composição ou não? Nossa, a primeira... eu tenho muita composição sozinha, assim, sabe? Quantas músicas, mais ou menos? Nossa, minha mesmo, eu tenho muita. Minha sozinha. Porque eu falo que Goiânia, pra mim, foi uma virada de chave, assim, sabe? O fato de você estar aqui abre um horizonte pra você gigantesco. Número, assim, de cabeça, você não sabe. Só sabe que eu tem devo várias. ter umas 400 músicas. Quantas? Todo, 400. Nossa Senhora. E lembrar dessas 400 tem que ser assim. Nossa, não tem como. Marcelo. E aí eu tenho as minhas, a pastinha só minha, e tem uma pasta que eu faço desde que eu vim pra cá. Que são essas músicas que eu trabalho atualmente, porque, de fato, a gente vê o tanto que a gente consegue melhorar como artista, sabe? Sim. Com composição. E o meu sonho mesmo é falar sobre essas questões nas minhas letras, Nas suas entendeu? letras. Por isso que eu te falo, sofrendo por um feio, bebida me paga. Essa, por exemplo, Pingando na Tela, é totalmente fora do meu nicho. É uma música que eu já fiz mesmo com a intenção de vender. Nos seus shows, de vez em Sabe? quando você canta uma música sua. Sim. E o pessoal pergunta, quem que canta essa música? Não? Sim, inclusive tem algumas, por exemplo, lá na região que eu moro, lá, que as pessoas pediam, né? Então, assim, as pessoas pediam, aí eu cantava, eu sempre falava, gente, essa é minha música de trabalho. Lá no meu Instagram tem alguns videozinhos, por exemplo, às vezes eu tava deitada na minha cama num sábado,
Às vezes descansando, as pessoas estavam resenhando e aí um puxava no violão. Se eu perco a cabeça. Isso é uma música minha lá, muito conhecida, Entre a Cruz e a Espada, o nome da música. Como é que é? Aí o pessoal, Canta ela aí, canta se eu ela aí. perco a cabeça, você vai me julgar. Se eu dou meu coração em mim, você vai pisar. Em outra pessoa eu vou me encontrar. Que seja recíproco, vou me vingar. Se eu perco a cabeça, você vai me julgar. Se eu dou meu coração em mim, você vai pisar. Este amor atrasado não adianta. Em outra pessoa eu vou me curar. Essa música lá todo mundo conhece. Eu cantei num festival que tem lá, que é a Cavalgada, que é uma das festas maiores, inclusive vai acontecer nesse fim de semana lá. Para um público de mais ou menos 30 mil pessoas, o pessoal cantando a música. É muito bonitinho, sabe? Assim, eu tenho um carinho imenso pela minha cidade, uma gratidão enorme, sabe? Eu acredito que Deus, ele não faz nada por acaso. Não faz, não. Tem um propósito, sabe? né? Tudo nessa vida tem um propósito. E eu sempre fui muito acolhida e muito amparada pela minha cidade, assim, sabe? As pessoas de lá, de fato, me apoiam, sabe? Eu falo que é o meu primeiro nicho. E eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Se eu tiver oportunidade, um dia, não vou falar um dia, porque quem tem fé não fala um dia, né? Quando acontecer, eu quero gravar meu DVD lá. E vai acontecer. Sabe? Porque, assim, são as pessoas que sempre me apoiaram, sabe? São as pessoas que sempre estiveram comigo e... Eu já ia falar quando eu não tinha nada, mas eu não continuo não tendo nada. Eu lembrei. Quando eu comecei, né? Não, gente, isso é até injusto eu falar, desculpa. Eu brinquei. Jamais eu vou falar uma coisa dessa, tá, gente? Eu nunca parti do princípio de que eu não tinha nada, de que agora eu não tenho... Não. Eu acho que tudo faz parte do caminho. Do caminho, e eu acredito muito no processo. Eu acredito muito que nada é por acaso. Eu acho que Deus, ele tem, de fato... Você tá plantando. Você vai colher. Exato, exatamente. Não tem como, entendeu? Não tem como você... Você sabe por que as pessoas não colhem? Porque elas param de plantar. Exato. Desistem Mas no meio aí do caminho. que tá o trem. Você sabe que é tão difícil, às vezes, a gente continuar plantando. É persistência. É persistência. Persistência. É persistência, porque só a gente sabe o que a gente, de fato, passa. Porque, assim, aqui mesmo eu ouço muitos compositores, cantores. Eu conheci muita gente aqui nesse 1 ano. Muita gente mesmo. E eu tenho a oportunidade de ouvir a história de muita gente. E eu vejo, cada um com a sua dificuldade em um lugar específico. E você entendeu? já parou para pensar que você vai deitar, escuta isso, você vai deitar e acordar com a música sua estourada. Nossa, não fala não. Quando a gente vê numa gravação de DVD. Vai acontecer, porque é natural isso. Quantidade que da noite pro dia muda a vida. E você já está plantando, já está escrevendo, compondo. Isso aí é questão de tempo, né? E pelo talento que você tem. E aproveitando... acredito que você deve ter vários sonhos, né? Mas você tem um sonho de cantar com quem? Com que artista aí famoso? Que cantor famoso, assim? Ou cantora, Nossa, eu assim, eu vou pegar muito, assim, das minhas origens lá atrás. Eu tenho muita vontade de cantar com a Ivete. Ivete? Eu tenho, assim, sabe? Ela foi a minha primeira referência musical. Né? Hoje eu estou em um outro nicho, mas hoje em dia isso, né? Mas a Ivete, de fato, a Alcione, pra mim também. Alcione. Canta uma música da Alcione. Nossa, você me pegou num trem que agora, meu Deus do céu, não faça comigo não. Não sei cantar a música da Marrom. Mas não sei. Que você não sei, você acredita? Mesmo? Sério, não sei. E outro dia, tem uma cantora, uma amiga minha, que ela faz aquela eu tô loba. Falando, gente, eu tô... Sou mulher e de fato eu não sei cantar, assim, porque é cantora, eu porque tô no a Marrom, de música. fato, meu filho, não tem condições. Mas eu falei com ela, Cassia, eu quero aprender a cantar essa música pra poder fazer um vídeo com ela. Porque, na verdade, o que acontece? Eu tô ali naquela questão ali, por exemplo, as músicas da Ivete, eu sei cantar muitas porque eu cantei muitas vezes em show. Mas eu nunca parei, assim, pra, tipo assim, estudar uma música da Marrom. Porque a música da Marrom, você tem que cantar com muita maestria, velho. Muita. E, assim, de fato, eu tenho vontade de fazer isso. Só que as coisas vão passando, porque às vezes eu tô em outro nicho, eu tô estudando sertanejo, eu tô fazendo as coisas e vai passando. Sertanejo tem quanto tempo que você dedicou a sertanejo? Sertanejo já tem... Foi bem antes da pandemia, isso já tem uns 8 anos pra cá.
Comecei a cantar em barzinho, né? Marília, Simone Uma Simaria. música da Marília Mendonça. Que você gosta. É, Pessoal, eu tô me sentindo, não vai, Tô pedindo vendo. música toda hora, que é a vida dela, que ela vai cantar. Deixa eu cantar aquela, deixa eu ver. E vai lá em casa hoje e bebe umas comigo. Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. E vai lá em casa hoje e bebe umas comigo. Saudades de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar, tô indo, que ele me pede sem roupa. Eu faço rindo. Oh, bacana. Essa música, inclusive, foi uma das últimas que ela gravou. Ela tava tão linda, né? Tá, e deixa eu te perguntar, essa virada, assim, você tava num estilo e agora passou para outro estilo. Isso requer um certo talento e dom, né? De conhecer mesmo o seu timbre, de conhecer seus limites. E quem falou para você assim, falou, Daniela, você leva jeito pro sertanejo. Acho que ninguém, nessa época, Ninguém. Eu sempre fui muito tinhosa, o povo fala em Aham. Minas, né? Eu parei por um tempo. Eu nunca saí da área de comunicação. Eu trabalhei em rádio. Quando eu saí da rádio, eu fui trabalhar na assessoria de comunicação da prefeitura da minha cidade. E fiquei ali. A gente fazia assessoria de artista. Então, eu tava ali, né? E eu fiquei um tempo sem cantar. A Júlia estava crescendo também, eu tava com... Só que sempre aquele incômodo. Você tem que voltar, você tem que voltar. Não tem como voltar agora, Daniela, não tem como. Um trabalho que exigia muito de mim, não sei o quê. E um belo dia, pá, vou voltar. Aí voltei, comecei a fazer barzinho, lancei música e foi indo, foi indo, foi indo. Foi um estalo dentro de mim mesmo. O mercado já tinha mudado. Já mudou rápido. Então, de fato, eu tinha o caminho para me poder seguir aquele mercado era sertanejo, não tinha como. Eu não ia conseguir fazer barzinho na região da minha cidade cantando Ivete, cantando marrom, cantando pagode, o que seja, né? Porque pagode ainda para mulher ainda tem ainda, né? Agora Mas tá começando a geralmente abrir um pede pouco. pra você cantar pagode? Não, eu tinha algumas coisinhas, deixa eu ver de pagode eu tinha no meu repertório. Não tinha, porque lá em Minas é muito assim. Lá em Minas nunca é só sertanejo. Lá em Minas sempre a casa abre, pagode antes, sertanejo depois. Samba antes, samba depois. Então, é muito separadinho. Então, cara, ele não vai te pedir pra cantar pagode, porque antes teve o pagode. Ele não vai pedir pra cantar sertanejo, porque antes teve o... Você tá entendendo? É muito assim. Então, se eu vou na quintaneja, a quintaneja é pra mim cantar sertanejo. Aí você vai lá na quarta, tem a quarta do pagode. Você vai na sexta, a sexta do rock. Você vai no sábado, é o sábado do pagode e do sertanejo. Lá ainda tem muito outros. Não é igual aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, você senta, você começa a cantar outro estilo. De fato, você vê que nas regiões dos barzinhos, lá no Marista, por exemplo, ali perto ali, não sei o que, você percebe que é um bem público, nichado, né? Bem é um nichado. público mesmo de música sertaneja, sabe? Porque é o lugar deles, né? É o público que vai ali também, busca isso, né? Então, não tem como ser diferente. Tá aí, tá explicado o porquê, né? Porque que o povo vem pro Goiânia. Nossa, e o sertanejo, assim, ele tomou uma dimensão. Nossa, ele tomou uma dimensão. Quando você vai pro meio da música, por exemplo, que você olha pra um lado e fala, gente, é gente demais. Meu Deus, é gente demais. E cada um com a sua realidade, lutando do jeito que pode, de acordo com o que pode. E Deus abençoa. Porque eu acredito muito que Deus tem um projeto pra cada um de nós. E é separado de cada um. E o que é seu, o que é meu. Mas essa oportunidade de aprendizado, assim, é muito importante, sabe? Eu agradeço muito a Deus, assim, de ter tido essa iniciativa de vir para cá. Porque é a primeira vez que eu saio, de fato, assim, da minha cidade, eu fazia as minhas coisas, mas tudo ali, dentro daquele núcleozinho, daquele confortozinho, né? Aí você sair da sua família, você vir para cá, você pegar o desafio de ter que trabalhar o dia todo, porque não é fácil. Eu sei que essa realidade não é só minha, mas, por exemplo, o fato de você precisar do dinheiro, você quer sonhar, você precisa do dinheiro, mas você tem que sonhar, você precisa do dinheiro. Você tem que fazer os seus você meios. Entendeu? Né? Então, assim, hoje eu trabalho num salão de beleza, eu trabalho como manicure num salão de beleza, eu voltei a fazer unha depois de anos, foi a minha primeira profissão. Durante o dia lá e à noite no show. Então, assim, eu chego toda produzida, assim, você acha que é porque eu sou muito... É porque tem as pessoas abençoadas que Deus coloca na minha vida, e todo mundo faz de tudo pra... eu tenho podcast hoje. Aí veio a Denise, veio as meninas, vão fazer isso, não sei o que, aí já saiu de lá gata, maravilhosa. É bacana. E é isso, sabe? E faz parte, né? Faz parte. Acredita assim, você tá plantando, você tá trabalhando, e aí, quando você chegar lá, o povo ainda vai falar, nossa, do nada essa menina apareceu. Ninguém vê. Sim, quem vê close e não vê dia, corre, né? Sim. E hoje você faz, em média, quantos shows, assim, por mês?
Agora não, eu tô só compondo. Não Só tô. compondo. Eu fiz o último show que eu fiz tem mais de um mês. Foi Mais lá de em um Aparecida de Goiânia. Eu ainda estava intercalando. Mas isso é porque você não tá correndo atrás, né? Pra fechar. É porque eu, de fato, eu peguei alguns compromissos para entregar algumas músicas, então eu preciso me dedicar então a você isso. tá dedicando às composições. Eu preciso me dedicar porque a composição também, diferente do que muita gente pensa, é estudo. Você precisa estudar mercado, você precisa estudar. Eu, por exemplo, eu anoto os meus temas, porque senão eu perco. Então, assim, é dedicação. Não é só eu sair daqui e ir para uma roda. Eu levo muito a sério. Não é sonhar com a música. Não, porque muita gente acha que de onde que vem essa música? Nada vem do sovaco, gente. Hoje em dia, você precisa, por exemplo, estudar uma música. Vamos fazer um estudo de mercado, por exemplo, vou mandar música. Como que eu vou mandar uma música para você, por exemplo, sofrendo por um feio? Você vai gravar? Isso tem que ser uma mulher empoderada, que fala sobre essa língua. Tudo é estudo. Você vai mandar aquele nicho de música ali para as pessoas que você acredita que vai gravar aquilo. Não é só você sair disparando para tentar vender as músicas, entendeu? Então, assim, requer estudo, é fazer esse estudo, fazer tudo. Então, como eu peguei alguns compromissos para entregar, eu dei uma parada nos shows, porque senão eu não dou conta. É isso que eu ia te perguntar agora. Entendeu? Que é o repertório, né? Como é que você cria esse repertório? Porque eu acredito que se for fazer shows, você tem que ter um repertório. E dentro desse repertório, você tem que tirar as músicas, as letras... Sim. Que inclusive, barzinho, pra quem não sabe, 60 músicas no mínimo, porque barzinho, geralmente... 60 músicas? 3 horas, né? Quem faz barzinho? 3 horas. 3 horas mesmo, é o mínimo, assim. Que, de fato, né, é uma coisa que eu acredito que muitas casas já estão mudando e que precisa mudar, porque 3 horas, de fato... Imagina você fazer 3 shows por dia, já aconteceu isso comigo, de 3 horas. Mínimo. Por mais que você ame aquilo para sua saúde da voz. E ainda tem esse detalhe: 60 músicas do seu repertório. Sim. E tem os caras igual o Júnior aqui, fica, canta essa! Exato. Você tem que ter um jogo de cintura. Eu, de fato, assim, Júnior, eu te falo assim, com toda certeza, assim, o meu lugar é o palco. É o lugar onde eu pego, eu olho assim. Eu tinha um lugar que eu tocava lá em Monlevade, que é uma cidade perto da minha cidade, que eu cantava toda a primeira quinta do mês. Que é um dos lugares que eu mais gostava de cantar, que era um barzinho perto de uma faculdade. Então, tipo assim, aí junta happy hour, isso aqui, toda quinta, era de 9 à meia-noite. Foi um dos primeiros bares que me deu oportunidade lá. E ficava assim, lotado. E eu fazia lá um show de 3 horas. Lá ele é muito rigoroso, então meia-noite você tem que encerrar, de fato. Eu fazia lá, eu amava. Então, lá dava de tudo. Tinha pessoas que iam lá toda quinta-feira para me ver. E aquilo me deixava uma alegria tão grande. Eu, de fato, descia do palco. Você já tem seu público, né? Sim. Assim, eu descia do palco, eu fazia questão de abraçar todo mundo. Aqui, por exemplo, eu fui fazer um show um dia em Aparecida, lá no Paiol. Tinha uma mesa só com criança. A menininha... você precisa ver que bonitinho. Ela pegou meu Instagram, aí de vez em quando a tia não pode ficar dando atenção, né, gente? Não tem como, porque a tia trabalha, Aí tem hora que eu tô vendo uma chamada de vídeo, aí eu olho, é ela. Tia, te amo, não sei o quê. Porque olha pra você ver, eu não sou uma artista conhecida, não sou, mas eu acho que, assim, ser artista é diferente de você ser cantor. É você ter uma técnica, você chegar E eu, de fato, eu amo mesmo. Eu gosto de receber, eu gosto de... Quando eu fiz esse show que eu tô te falando na minha cidade, eu achei tão bonitinho que as pessoas convivem comigo no dia. Quando eu cheguei na porta do meu camarim, eu tava igual um artista, uma celebridade, que todo mundo queria tirar foto comigo. Isso, pra mim, não tem preço, sabe? Eu acho que a composição, ela vai me dar muita base. A composição é onde eu libero muita coisa que tá aqui dentro, porque eu, de fato, eu tenho muita coisa para falar e eu gosto, de fato, de demonstrar isso através das minhas letras, do que eu escrevo, do que eu comunico através das rodas, porque é isso. Mas meu lugar é o palco. E você tem essa facilidade de se expressar, né? Tanto nas composições, nas músicas e falando. Eu gosto, a produção até sabe, quando vem gente assim que se expressa igual você, eu não trabalho. Não, mas é muito bom, Daniela. E assim, as pessoas acham que é um meio que é fácil. Não. Para você chegar e chegar lá, a gente está ouvindo a sua história, ouviu a sua história aqui hoje, não é fácil. Para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que tem essa vontade, tem esse desejo, qual é a dica que você deixa? Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que fala, não, eu quero e vou viver da música e vou... Nossa, isso é forte, né? Eu acho que eu vou até além, não só da música. Eu acho que quando você fala, né, a pessoa ela vai levar para a realidade dela, né? Eu acho que, assim,
de novo, eu vou falar de Deus, porque eu sempre coloco Deus à frente de tudo na minha vida, assim, sabe? E as minhas conversas com ele são constantes. Se eu estou aqui em Goiânia hoje, eu fui guiada por ele. Só ele sabe o processo que eu passo e que eu tenho passado, né? Esse processo é um processo meu e dele, né? Que eu tô vivendo aqui com todo o meu coração, assim. Mas para quem tem aquele sonho no fundo do coração e às vezes fica ali com aquele medo de dar um passo à frente, dá o passo que Deus, ele mostra o caminho, assim, sabe? Porque às vezes, de fato, a gente olha assim, você não vê nada. Desde o dia que eu decidi vir para Goiânia, tinha hora que eu falava assim, como que eu vou? Como que eu vou? Você dá o passo assim, e Deus, ele vem com a providência. E quantas vezes Deus veio com a providência aqui comigo, assim, para me manter aqui, para me manter firme no meu propósito. Então, é confiar em Deus, confiar naquela intuição, naquela coisa que está dentro do seu coração. Porque se Deus colocou no seu coração aquela vontade, aquele desejo, é porque você tem capacidade, sim, de realizar. Sim, porque ele não seria injusto. Ele não seria injusto em colocar isso no seu coração. Nas suas falas, né? Você fala muito de Deus. Sim. Tem uma música que você gosta de cantar e sente tocada, sim? Nossa, tem tantas. Escolhe uma. Nossa, agora ele... Vocês estão vendo, né, gente? O que ele tá fazendo comigo? Você tá vendo, né? É um teste. Eu tô com minha mão toda suada aqui, velho. Juro pra você, porque assim, pode não parecer, mas eu sou tímida, tá? Eu tô percebendo. Sou super tímida. Eu tô me liberando mais agora, porque assim, não tem jeito, mas eu fico super tímida. Deixa eu ver, uma música... Nossa, eu sou católica, né? Mas eu acredito de fato que a religião ela é irrisória, sabe? Então, assim, eu ouço muito louvor, tudo que me toca de alguma forma. Nossa, mas agora deixa eu ver, porque tem tanta música. Não, a primeira que... Não, tem uma aqui que é porque eu não tô lembrando ela, mas tem uma que me toca muito. Peraí, gente, eu quero lembrar ela, porque ela, de fato, ela faz parte mesmo da minha vida, do seu processo, de tudo que aconteceu, né? Nossa, mas você me pegou agora, porque eu não vou saber cantar ela assim. Nossa, você tá nervosa. Não tô nervosa, mas, não. Tudo é bem. Porque, deixa eu ver. Pula. A música, deixa eu só resumir o que a música fala, né? Ela fala que tudo que não dá certo na sua vida, de alguma forma... O nosso produtor é cantor também, você sabe cá, qual então, que é? Por favor. Não, às vezes ele até sabe. Fala um pouquinho, que ele vai entender. É Deus te escondendo. Você já ouviu essa música? É Deus te escondendo, nananana, é Deus te escondendo. Essa música ela é linda. Né? Só que assim, de fato, ela me toca muito, assim, mas cantar ela, eu não sei cantar assim, sabe? Deixa eu ver alguma católica que eu canto na missa, que eu não vou lembrar nenhuma agora, gente. Nossa, você me pegou. Peguei. Pegou mesmo. Mas assim, Daniela, uma coisa que a gente percebe é que você tem isso, né? Acho que a gente percebe que as pessoas... tem muitos que falam de Deus e a gente sabe de muitas histórias de charlatões e isso, aquilo, né? Mas assim, a gente percebe quando a pessoa tem uma fé, e você falou várias vezes aí, guiada pela essa fé, você crê numa força maior. Sim. E trabalha, né? Porque a gente fala... Oração. O que é oração? É orar, falar com Deus, mas depende da sua ação também. Porque ficar só de oração, vai acontecer. Não vai cair do céu no seu colo. Né? A gente tem que ter essa crença, ter essa fé e transpiração, né? Que é correr atrás, trabalhar. E acho que as duas coisas se unem. Exato. Assim. Se eu não tivesse mandado mensagem para você, eu não estaria sentada aqui. Às vezes, a pessoa pensa que, de fato... Eu te convidei. Exato. E que, de fato, você vai... Você criou as oportunidades. Exato. Você está entendendo? Então, assim, o não eu já tenho. Quem que é Daniela? Eu estou construindo a minha história. Ela é importante para mim. Ela pode não ser para você, para fulano, para aquilo. Quem que é? Ela está construindo o que ela tem. Eu estou construindo a minha história. Ela é a mais importante para mim. Você está entendendo? Uhum. Então, às vezes, a pessoa fica assim, nossa, eu não vou... A pessoa tem que sair... Do papel de coadjuvante. A gente precisa ser protagonista. O não eu já tenho. Olha, eu sou Daniela. Você não me conhecia. Hoje você me conhece. Conheço. Você tá entendendo? Então, assim, para mim, eu acho que a gente precisa criar as oportunidades. E se a gente fica pensando muito, eu não vou porque eu não tenho apoio de ninguém. Se eu tivesse olhado os apoios que eu tive na minha vida, ou que eu
esperando apoio para estar aqui em Goiânia hoje, eu estaria onde eu estava. Que estava ruim? Não estava ruim. Mas eu já tô muito melhor do que onde eu estava, porque eu caminhei, eu estou caminhando atrás daquilo que eu acredito. Eu estou construindo a minha história. Entendeu? Então, assim, ela é a mais importante para mim. A minha história é a mais importante. Isso é importante. Entendeu? E assim, a gente cria, né? As A gente oportunidades cria na vida da gente, a gente que cria. Exato. Você está E criando nada e é está fazendo por onde? nada é por acaso. Eu acordei hoje, eu estava no salão hoje, 8 horas da manhã. Eu fiz, olha, você vê, eu planejei o meu dia todo, tranquei a minha agenda, eu marquei com a menina que ia me maquiar, eu me preparei, eu arrumei a minha roupa, eu já estava tudo organizado. Sabe, quando que eu comecei a organizar isso, a partir do momento que eu fechei com você, foi desde semana passada, que eu, por exemplo, a menina que ia arrumar meu cabelo, disse, vem cá, eu vou fazer sua unha, porque eu sei que no dia que eu precisar, você... Então, assim, eu batalhei por isso. Você tá entendendo? Eu não tenho recurso hoje financeiro, mas eu tenho as minhas mãos. Eu tenho meu trabalho. Você entendeu? E uma outra coisa que eu falo muito, nada que acontece na vida da gente é desperdiçado. Porque nunca, é muito tempo, mas eu nunca imaginava que eu ia pegar um alicate e voltar a fazer unha. E hoje é o meu sustento aqui, e é o que paga a gasolina do Uber que me trouxe até aqui, é o que arrumou meu cabelo, é que fez a minha maquiagem, é que me deu essa roupa aqui, é tudo. E é o meu trabalho. Nada caiu do céu, porque às vezes a pessoa vai lá no Instagram e fala, nossa, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou no lugar? Eu não tenho hoje R$100, eu não tenho 200 para arrumar o cabelo, e às vezes ir bonita igual o Dani tá indo, mas a pessoa, às vezes, ela não entende que é um processo. E lá na frente, você vai pedir o pessoal para olhar esse bate-papo, esse podcast, Sim. que você vai estar contando uma coisa que você vai estar bem Exato. melhor, e isso é processo, né? E eu, assim, de coração, quero... agradecer, não, né? Que isso, eu que agradeço. Conhecer um pouco mais a sua história. E, infelizmente, a gente poderia passar aqui a noite toda cantando, pedindo música, mas conhecer um pouquinho da sua história. Sim. A gente sabe que aquilo, né? Pessoas que começaram de baixo. Sim. E que chegaram aos seus objetivos. Eu achei super e você top. Já está trilhando isso, Sim. né? E já está fazendo sucesso com o que você faz. Então, Sim. que Deus continue abençoando esse projeto seu maravilhoso, Amém. esse processo seu. Amém. E no futuro você vai voltar aqui para falar, ó, lembra lá que a gente falava isso no começo, lá no podcast, as coisas aconteceram. Então, obrigado por você ter aceito o convite. Nossa, eu que agradeço. E sucesso. Nossa, tá? Eu que agradeço. E assim, parabéns pela iniciativa. Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu não sei se eu vi isso lá no perfil de vocês ou numa legenda de algum vídeo, né? Sobre o fato de histórias inspirarem outras. Eu acho isso muito importante. Tá lá no feed da página, na bio da página. E de fato, quantas vezes, às vezes, eu estava sentado no meu sofá e eu ouvi alguma coisa. Porque hoje, Júnior, o meu objetivo aqui é esse. Mas eu já tive vários objetivos alcançados na minha vida que eu nem imaginava. E eu sei que Deus, ele é grande, mas ele é bom demais. Então, basta a gente acreditar na gente. E que vai acontecer. Amém. Muito Deixe obrigada. mais uma vez o seu @, para as pessoas que querem te seguir lá no Instagram. Gente, Daniela Costa Oficial Z, viu? Me segue lá, vai ser um prazer. Eu adoro receber gente nova lá. Na medida do possível, eu interajo. Eu faço questão de responder todo mundo, os comentários, viu? Daniela Costa Oficial Z. Isso aí. Pessoal, você que ainda não segue nós lá no Instagram, podcast Chat Business. Lá no YouTube, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreva e acompanhe vários outros bate-papos, esse daqui. E convide as pessoas para olhar uma história, como a Daniele falou hoje, que com certeza vai inspirar e ajudar alguém a não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. E para você que gosta, tem lá no Spotify de viajar, de fazer as suas coisas ouvindo, né, um podcast, uma música, vai lá. Chat Business está lá no Spotify. E até a próxima. Um abraço e até mais.